Vale mesmo a pena começar com reforço escolar? Essa é uma pergunta que eu recebo com muita frequência nas minhas redes, tanto aqui como em outras redes que eu tenho, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Essa é uma pergunta que muitas professoras fazem quando elas pensam em gerar uma renda fora da sala de aula, pensam nas aulas particulares, e a resposta é sim, vale sim muito a pena começar com aulas particulares. Mas eu preciso te advertir que não é para todo mundo, não é para todo mundo. E se você começar da maneira errada, sem organização, você pode ter um prejuízo ao invés de ter lucro, ao invés de ter a renda que você quer. Porque as aulas particulares, elas precisam ser pensadas como a possibilidade de um grande negócio. E por isso precisa de toda uma organização, desde a maneira que você vai atender ali na sua casa, o público que você vai atender, porque somente dessa forma, aí sim, você vai conseguir ter lucro e não um prejuízo. E se você ainda não me conhece, eu sou a Stephanie Honorato, eu sou pedagoga, psicopedagoga e empreendedora na educação. O meu objetivo aqui com esses vídeos, com esse canal, é mostrar para você que existe um caminho possível e um caminho real além da sala de aula. Então vamos começar o vídeo? E a primeira grande vantagem que existe de atender com aulas particulares é que você pode atender com a estrutura que você tem. Se você tem poucos recursos, você pode começar a atender exatamente com o que você tem. Se você tiver uma folha sulfite, uma caneta, alguns lápis, é exatamente isso que você precisa para começar. Você não precisa montar uma escola, você não precisa de uma estrutura luxuosa para começar, você não precisa de uma estante cheia de jogos e recursos para começar a ministrar as suas aulas. Você não precisa começar com outras professoras, montar uma grande equipe. Para começar, você pode começar sozinha se você quiser, mas também se você quiser ter aí uma sócia, tudo bem também, você pode começar dessa forma. Dependendo da sua realidade, você pode atender no formato online, você pode atender na sua casa, você pode atender também na casa do aluno, tudo depende de que você tem aí, qual é a sua realidade para começar esses atendimentos. E a possibilidade de poder começar com o que você tem, de onde você está, reduz aí a barreira de eu não tenho condição de começar, eu não tenho dinheiro para investir, porque a gente sabe que a realidade do professor hoje no Brasil não é fácil. Então você pode começar aí com o que você tem, aonde você está, e depois ir melhorando aos poucos, e no futuro, quem sabe, você ter sim um espaço de aulas particulares preparado, organizado ali para esses atendimentos. Mas nesse primeiro momento você pode começar aonde você está e com o que você tem. E outro ponto muito positivo que a gente observa com as aulas particulares é que hoje em dia nós enfrentamos um momento muito sério na educação. Qual é a criança que você conhece que não precisa de atendimento particular, que não precisa de aulas particulares, que não precisa se desenvolver ali na matemática, na língua portuguesa? Quase todas as crianças precisam sim dos seus atendimentos, das suas aulas. Olha ao redor, olha na sua rua, quantas crianças você conhece que precisariam ter aula com você? Na sua família, quantas crianças tem ali que precisariam ser atendidas com aulas particulares, que a aprendizagem mudaria se você começasse a atender essas crianças. Então, faz uma pequena lista de quantas crianças você conhece que poderiam ser seus possíveis alunos. As famílias, elas percebem que seus filhos, eles têm essa dificuldade. Às vezes, se a família não percebe, a professora percebe e logo indica a família procurar um atendimento especializado. Então, o seu trabalho, o nosso trabalho é essencial para transformar a aprendizagem de muitas crianças. E é interessante a gente lembrar, a gente perceber que a criança nesse grupo ali da sala de aula com 30, 38, 20, 16 crianças, rara, né? Rara a sala de aula que tem 16 crianças, elas já mostraram que no grande grupo elas não aprendem ali da forma convencional. Então elas precisam de um atendimento especializado, individualizado, quem sabe, em pequenos grupos de no máximo ali 4 crianças para desenvolver essa aprendizagem que não se desenvolveu até o momento. Então, sim, o nosso trabalho, mesmo agora, é muito importante.
Nesse momento eu preciso fazer uma observação muito, muito, muito importante. Não é porque a criança ela vai para os atendimentos ali que você vai fazer somente o dever de casa com ela. Isso é o reforço escolar. Isso é o que a gente chama de reforço escolar. Você vai fazer ali a tarefa de casa, você vai estudar para a prova, você vai ali organizar a mochila da criança, você vai ajudar essa criança a se organizar com a rotina ali do estudo dela. Então, isso é o reforço escolar. E o nosso trabalho não se resume somente ali ao reforço escolar. Então, é importante nesse momento pensar, entender e lembrar que existe o formato reforço escolar e existe o formato atendimento pedagógico. No atendimento pedagógico, aí sim você vai fazer uma retomada de conteúdos. Esse atendimento pedagógico é para crianças ali que já fizeram avaliações neuropsicológicas e já entendeu-se que ela não tem nenhuma questão a mais, mas ela precisa desse apoio, desse auxílio para retomar os conteúdos, para se desenvolver ali na aprendizagem. Então, o atendimento pedagógico, a gente vai fazer essa retomada de conteúdos, vai ajudar essa criança a se desenvolver aonde ela não se desenvolveu, porque de repente ali no grande grupo ela não conseguiu. Então, nesse novo formato, a gente vai fazer esse trabalho. É algo muito importante de ser conversado ali na primeira conversa com a família. O que a família ela pretende? O que a família quer? Que você somente faça a tarefa de casa, estude para a prova, organize ali a mochila, os estudos com essa criança, ou essa criança precisa do atendimento pedagógico. E é importante definir isso porque se você for fazer as duas vertentes em 1 hora de aula, que é o sugerido ali para essa criança, não vai dar tempo. Então, é muito importante deixar claro o que a família precisa e o que a criança, ela também precisa nesse momento ali dos atendimentos para que você também não fique sobrecarregada, né? Porque se você vai fazer os dois, 1 hora é pouco, teria que ser mais tempo ali para fazer o dever de casa e para fazer essa retomada ali dos conteúdos que essa criança precisa. Outro ponto importante também é a questão do número de atendimentos. Se a criança ela precisa do atendimento pedagógico, talvez um único atendimento na semana é bom, sim, mas o ideal seria de 2 ou mais atendimentos ali, porque ela precisa avançar e um só é pouco. Então, prof, talvez hoje você tenha vontade de empreender na educação e tá pensando aí qual caminho seguir, se começa com aulas particulares, se começa com atividades pedagógicas, se começa ministrando mentorias para outras professoras ou outro campo aí, além da sala de aula. As aulas particulares pode ser um excelente começo, um excelente momento para você observar o que é trabalhar além da sala, porque sim, as aulas particulares elas podem se tornar a sua renda principal. E com esses alunos particulares, você começa a entender as dificuldades das crianças que são diferenciadas, você começa a ter um olhar diferente ali com as famílias que você vai entender, você vai começar a ter contato com um negócio de aulas particulares que não é somente as aulas. Então, é um grande momento, é uma grande oportunidade para começar a empreender na educação. E isso, a partir dessas aulas, outras oportunidades, elas podem começar a surgir para você também. Com o passar do tempo, você começa atendendo com aulas particulares para um público mais aberto, do 1º ao 5º ano. Aí você começa a perceber que você gosta mais de alfabetização. E com o passar do tempo, você pode atender somente alfabetização. Ou não, você gosta de orientar famílias em diversos pontos ali. Aí você pode começar a direcionar o seu trabalho para orientação de famílias. Mas aí você percebeu que você gosta de ajudar a orientar professores, porque nas aulas particulares a gente também tem um contato próximo com a escola, ali com as coordenadoras, com os diretores, com a família também, né? Mas na escola, ali com outros professores, o próprio professor de sala de aula. Então, talvez você goste de fazer uma orientação diferenciada para os professores. Então, das aulas particulares começa a surgir vários campos de atuação aí para você. Então, além disso, você pode trabalhar com oficinas, você pode começar a produzir os seus próprios materiais pedagógicos. Você pode também, nas aulas particulares, fazer acompanhamentos online, isso para crianças, para professores, para pais, para escolas. Então, você percebe? O reforço escolar, o atendimento pedagógico é apenas o início, mas ele não precisa ser o ponto final. Existe um cuidado muito, muito importante.
Se você começar sem a organização, você pode criar um grande problema para você. E como eu falei ali no início desse vídeo, você pode sim ter prejuízo com as aulas ao invés de ter lucro. Porque pensa, e se o aluno faltar? E se ele fica doente, você repõe essa aula? Como é o planejamento dessa aula? Como você tem que se organizar com essa aula? Tem sondagem? Não tem sondagem? E se a criança tem outras dificuldades que vão além dos conteúdos? O que você tem que fazer? Então, se você quer começar com reforço escolar, desde o começo você precisa organizar uma estrutura e ter limites, ter um contrato. Então, se você está começando, é importante pensar quantos alunos você quer atender, quantos alunos a sua agenda comporta. Quais dias você vai atender, quais são os horários que você pode atender, quanto você precisa cobrar por essas aulas. Vai trabalhar no formato individual ou você vai trabalhar no formato ali pequenos grupos? Você vai atender na sua casa ou você vai na casa do aluno ou vai alugar um espaço? Quanto tempo você vai precisar para preparar essas aulas? Você vai tirar um dia, um horário, alguns horários para preparar essas aulas? E essas perguntas elas precisam ser respondidas antes de começar a pegar ali os primeiros alunos. E outro ponto muito importante é o preço. Se você começa cobrando um preço muito baixo, só para conseguir alunos, talvez você vai encher a sua agenda e vai se sobrecarregar. Porque uma agenda cheia não necessariamente significa um negócio saudável. Porque você pode ter 10, 15 alunos e mesmo tendo tantos alunos, você pode se sentir sobrecarregada, você pode sentir que não está sendo remunerada da maneira que você gostaria. Então é muito importante pensar sobre quanto você vai cobrar. Então, o objetivo não deve ser só conseguir alunos para ter aquela renda extra que você precisa, mas sim ter um negócio saudável que você possa fazer sim, das aulas particulares a sua renda principal, mas sem se sobrecarregar. Prof, se você sente que você quer começar a empreender na educação, mas está tudo muito bagunçado para você, você não consegue entender se você quer começar com aulas particulares, com atividades pedagógicas, ou com outras possibilidades que talvez você ainda nem saiba, eu quero te falar que eu tenho uma mentoria, a mentoria Mapa da Professora Livre. Eu trabalho com professoras que querem organizar o seu trabalho, organizar as ideias, entender o melhor caminho que faz sentido para elas. E a partir disso, traçar um plano estratégico para você seguir e ser assertiva aí com seus planos. Todas as informações que você precisa dessa mentoria tá aqui embaixo e também no primeiro comentário fixado. E se você quer continuar descobrindo novas formas de empreender na educação, já se inscreve aqui no canal, já esquece de deixar aquele gostei nesse vídeo aqui e até a próxima!